Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros, dando sequência ao nosso segundo curso da formação Cisco CCNA versão 7, o curso SRWE. Nessa aula de agora vamos dar uma olhadinha no tópico 12.4, dentro do capítulo 12. Esse tópico aborda operação do protocolo CAPWAP, para estabelecer a conexão, como que é feita a conexão e a autenticação entre os pontos de acesso e os controladores WLC. Então vamos dar uma olhadinha aí. Então pessoal, vamos ao tópico 12.4, operação de CAPWAP. O CAPWAP é um protocolo que a gente vai implementar. Ele vai atuar no controle e provisionamento de pontos de acesso sem fio. Ele atua na conexão quando nós adotamos uma topologia de disponibilização de APs, naquele exemplo, né, como nós vimos anteriormente, em que eu posso ter uma grande área de atendimento, onde eu preciso ter vários APs espalhados, e a gente implementa o controle desses APs de forma centralizada, né, tendo lá um outro equipamento que vai controlar aqueles APs de toda a minha WLAN. O CAPWAP vai atuar nisso daí, estabelecer esse controle, né, o protocolo que vai me permitir trabalhar esse controle desses pontos de acesso que vão estar espalhados. Então ele é um protocolo que atua em controle e provisionamento de pontos de acesso dessa rede sem fio. Ele é um protocolo padrão I3E e ele permite que um WLC é aquele equipamento que quando nós temos uma topologia de rede sem fio e vamos ter pontos de acesso espalhado, em vez de eu fazer as configurações em cada um dos pontos de acesso, eu faço as configurações e o WLC vai controlar essas configurações de todos os meus pontos de acesso. Eu não preciso ficar fazendo aquelas configurações um a um, que vai me dar um trabalho se eu tiver uma rede maior. Então ele atua nesse gerenciamento. Então ele vai gerenciar vários APs e várias redes sem fios espalhadas pela minha área de administração, digamos assim. Ele também vai ser responsável pelo encapsulamento e o encaminhamento do tráfego do cliente que se conecta nos pontos de acesso. Então aqui nós vamos ter os clientes, né, os desktops, telefones celulares, tablets, televisores, qualquer dispositivo sem fio que vai se conectar nas redes sem fio que vão estar sendo providas e oferecidas, né, por esses pontos de acesso. Então ele vai fazer o encapsulamento e o encaminhamento do tráfego desses clientes entre o ponto de acesso e o controlador WLC. Ele é baseado no protocolo de controle de acesso de pontos, no Light, né, que é o L de leve, de Light. Porém, ele adiciona segurança na camada de transporte do datagrama. Então ele implementa DTLS, né, para poder fazer uma implementação de segurança e estabelecendo um tunelamento entre o WLC, o controlador WLC, e os pontos de acesso. Ele estabelece um tunelamento ali para poder implementar uma configuração a mais de segurança para evitar, por exemplo, ataques man in the middle, né, o homem do meio lá, para interceptar o tráfego que está ali. Ele atua tanto no IPv4 quanto no IPv6 e opera nas portas UDP 5246 e 5247. Então é importante, né, a gente entender quais portas são as portas de operação do CAPWAP, para se tivermos listas de controle de acesso, se tivermos algumas implementações como firewall, a gente fazer a configuração correta para poder liberar esse tipo de portas e não bloquear esse tipo de aplicação. Aqui um detalhe, os túneis, né, o tunelamento de segurança implementado pelo CAPWAP, ele usa protocolo IP diferente no cabeçalho do quadro. Então o IPv4, por exemplo, protocolo IP17 e o IPv6 protocolo IP136. Arquitetura Split MAC, o que o CAPWAP faz? Ele meio que divide, né, nesta arquitetura Split MAC, ele meio que vai dividir a implementação dessa comunicação e desse controle entre ele e entre o WLC, né, e o ponto de acesso, aonde o ponto de acesso vai ter algumas funções de MAC, né, lá da camada de enlace. Essas funções específicas do ponto de acesso vão ser, por exemplo, respostas de beacons e de sondas, ou seja, a gente viu que isso daqui é aquela troca de informação entre o ponto de acesso e os clientes que querem se conectar ali. Também reconhecimento e retransmissões dos pacotes. Isso aqui vai ficar responsável ainda pelos MACs lá, o controle de MAC do ponto de acesso.
enfileiramento de quadros e priorização dos pacotes, criptografia e descriptografia de dados da camada MAC. Então ele divide, né? Como eu falei, o CAPWAP, ele na arquitetura split MAC, ele vai meio que dividir, digamos assim, ele vai dividir o trabalho, né? Parte do trabalho fica com o ponto de acesso, parte do trabalho fica com o controlador WLC. Então, por isso que ele, um componente chave do CAPWAP é o conceito de um controle de acesso à mídia dividida. Então, por isso essa questão do conceito dividido, né? Que ele divide o serviço, divide o trabalho. O conceito de MAC de divisão CAPWAP executa todas as funções, normalmente executadas por pontos de acesso individuais. No caso aqui ele está dividindo o trabalho entre o ponto de acesso e o controlador WLC, aonde o controlador WLC, as funções do MAC, as funções de MAC desse controlador WLC vão ser o quê? Autenticação, associação e reassociação de clientes de roaming, conversão de quadros para outros protocolos e terminação do tráfego 802.11, que é o tráfego da rede sem fio, em uma interface com fio. Então aqui já vão ficar as funções do WLC, do controlador. Por isso que tem esse conceito do split MAC, que é de função dividida, tá? Ou seja, divisão CAPWAP, onde ele vai dividir o trabalho entre o ponto de acesso e o controlador WLC. A criptografia DTLS. A criptografia DTLS vai fazer uma criptografia no tráfego de controle que trafega entre o controlador WLC e os pontos de acesso, para, no caso, esse tráfego sendo interceptado lá, como por exemplo, de novo, num ataque man in the middle, um homem do meio, interceptar, esse tráfego de controle vai estar protegido. Então, por padrão, tá? Por padrão, o DTLS ele implementa essa criptografia para o tráfego de gerenciamento e controle, que vai do ponto de acesso ao controlador WLC. Entretanto, por padrão, ele não faz a criptografia dos dados, tá? Os dados vão trafegar sem a criptografia. Essa criptografia de dados entre o AP e o controlador WLC, ela é opcional. E para que seja implementada, é necessário adquirir licença para que essa licença seja ativada no WLC. Então aqui, a criptografia dos dados ela é opcional e ativada por ponto de acesso. E ela requer que esta criptografia para os dados ela seja instalada no WLC antes de ser ativada no ponto de acesso, conforme eu acabei de explicar. Quando a criptografia de dados for ativado no WLC, todo o tráfego do AP para o controlador WLC vai passar a ser criptografado, não só o de controle, apesar de que o de controle já é padrão, né? Já é ativado por padrão, a gente não precisa de licença, não precisa de nada. Mas se a gente quiser ativar mais mecanismos de segurança para que os dados também sejam criptografados nessa transmissão entre o AP e o WLC, é necessária a aquisição da licença, e essa licença tem que ser ativada no controlador por ponto de acesso que ele gerencia. Ponto de acesso FlexConnect. O FlexConnect é uma solução sem fio para a gente implementar o gerenciamento quando nós temos pontos de acesso que estão em redes remotas, por exemplo. Então imagina que eu tenho uma matriz, eu tenho já uma determinada filial maior e eu tenho uma rede que está num outro escritório que eu tenho acesso via WAN para a rede daquele escritório. Eu tenho lá pontos de acesso, então eu preciso implementar esse tipo de controle também e provisionamento dos APs. Neste caso, o processo de utilização do acesso FlexConnect ele vai ser para esse tipo de implantação, onde eu vou ter filiais e escritórios remotos. Ele vai me permitir configurar e controlar esses pontos de acesso através de um link WAN. Então ele vai me estabelecer um CAPWAP, né, uma implementação lá da operação CAPWAP, utilizando essa metodologia, vou chamar assim, né, essa técnica, né, do FlexConnect, sem que eu precise instalar e colocar um controlador lá na filial. Tá? O controlador continua remoto aqui e o acesso é via WAN. Ele tem dois modos. O modo conectado, o WLC ele está alcançável pelos pontos de acesso,
então ele consegue ser enxergado, possui conectividade entre o ponto de acesso e o controlador WLC, e eles podem enviar o tráfego através do túnel CAPWAP, do CAPWAP. Então esse tráfego, lembrando que por padrão, os tráfegos de controle serão criptografados e os tráfegos de dados só serão criptografados se houver aquisição e ativação de licenças para cada ponto de acesso. Nesse caso, do conectado, o WLC vai executar todas as funções do CAPWAP da parte dele. No modo autônomo, o WLC já vai estar inacessível. Então, digamos que perdeu a conexão do meu enlace, que é o enlace WAN, né? Ele perdeu a conexão, falhou, e aí ele não consegue estabelecer a conectividade CAPWAP entre o ponto de acesso e o controlador WLC. A partir desse modo autônomo, então, o próprio FlexWAP ele vai fazer com que este controlador, esse ponto de acesso, ele pode assumir algumas funções do controlador WLC, como alternar tráfego de dados e cliente para executar a questão da autenticação do cliente localmente, que no modo conectado a autenticação seria cá no WLC, para poder não perder o acesso. Mas como não há mais conexão WAN, houve um problema aqui, rompeu um cabo, desconectou a operadora, alguma coisa do tipo, perdeu a conexão, né? O modo autônomo Flex Connect vai assumir, vai ser ativado, e aí o processo de autenticação, o próprio ponto de acesso ele consegue assumir algumas funções que eram funções do controlador WLC para poder, exemplo, né, estabelecer e fazer a autenticação desses clientes, desses hosts que vão se conectar a este ponto de acesso. E aqui, finalzinho, exercício finalzinho, verifique sua compreensão. Esse aqui eu vou deixar por conta de vocês, para poder a gente já passar logo para o tópico 12.5, e a gente encerra por aqui esse 12.4, bem pequenininho, bem curtinho, e até a próxima, aquele abraço.